Boa noite a todos os nossos irmãos, nossas visitas, que vieram à casa de Deus para nós juntos louvarmos o nome do nosso Deus. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos felizes porque vocês estão aqui. E o objetivo da igreja existir é porque você existe. A igreja, ela é um lugar onde nós nos reunimos para adorarmos o nosso Deus. Durante toda a semana nós estivemos vendo temas interessantes. Nós vemos que segunda-feira nós estudamos sobre a mensagem de João Batista. Na terça, a vocação de Natanael. Na quarta-feira nós vimos a visão de cego Bartimeu. Na quinta-feira nós vimos as oportunidades de Judas. Na sexta-feira nós vimos o encontro de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Ontem nós vimos a sensibilidade de um centurião romano, que teve um encontro com Jesus e isso deixou marcas na vida dele. E hoje nós estaremos vendo a esperança dos discípulos de Emaús. É com muita alegria que nós recebemos vocês para junto nós louvarmos o nome do nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, nesta noite estamos aqui tão feliz, nosso coração transbordando de alegria, porque tivemos um dia de paz, um dia em que, quem sabe, alguns trabalharam, outros viajaram, chegaram de viagem, passou, quem sabe, com a família, mas aqui estamos nesta noite, em primeiro lugar, para render a nossa gratidão, nosso louvor, e dizer que estamos aqui porque confiamos no Senhor e queremos prestar este culto em honra e louvor ao Senhor. Pai querido, te pedimos que seja presente através do Teu Espírito Santo, para que possa operar na mente e coração de cada um de nós. Precisamos de Ti, porque somos pecadores, e sem a Tua presença nós não somos nada. Esteja com cada irmão, com cada família que deixou o seu lar para que estivesse conosco aqui nesta noite. E aos amigos também, Pai querido. Assim como queremos receber uma bênção de Ti, nós gostaríamos de compartilhar com esses nossos amigos também. Fique conosco, querido Deus, iluminando o pastor Mário Roberto, para que este culto seja uma bênção para cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. É interessante, irmãos, que a Bíblia ela tem alguns momentos que, quando a gente está fazendo alguma leitura, e você chega assim, em alguns capítulos, que ela começa a falar e repetir aquelas coisas, e às vezes a gente fica assim, dá até preguiça de ler, né? Por exemplo, a construção da arca, começa a falar de madeira, 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 né? Quando você está lendo, chega lá em 1 Crônicas, também ali, os primeiros capítulos ali, fala tanto em nome e a família, e às vezes a gente dá uma vontade de pular esses nomes, né? Porque me parece que são 9 capítulos que falam da genealogia de alguns personagens. Mas se a gente ler atentamente alguns deles, eles têm algumas lições fantásticas para todos nós. E um deles, eu imagino, mais de 600 nomes, um deles que me chamou a atenção, ou já chamou a atenção várias vezes, quem sabe de você, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, que diz ali: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo:
porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres o que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Queridos, às vezes nós somos tão tímidos a pedir bênçãos para Deus, e nós não podemos ter vergonha de pedir a Deus. Jabes, o nome dele significa que quando a mãe dele deu a luz para ele teve, a mãe teve um parto diferente dos outros filhos, e é por isso que ela colocou o nome. E ele poderia ser entre seus irmãos, o mais, pensando assim, coitado de mim, olha a minha situação, eu sou o mais humilde, o mais pobre, ninguém olha para mim. Mas ele tinha um Deus que tudo pode. E ele invocou a Deus. Eu me lembro da oração dele como de Jacó, quando estava indo, fugindo ali do seu irmão. É o mesmo pedido que ele faz. Se o Senhor me abençoares por onde eu for, pode ter certeza que de tudo que eu ganhar, eu vou devolver o dízimo. Foi essa a oração de Jacó também. Uma oração tão parecida com a de Jabes. Queridos, eu não sei qual é o teu sonho, mas não tenha medo de sonhar e colocar diante de Deus o teu sonho. Nós vamos cantar um hino e ao momento em que estivermos cantando, se você tem algo a agradecer a Deus, trazer a sua oferta, o seu dízimo, você terá a oportunidade de fazer. Se você estiver passando dificuldade financeira, não tenha medo de pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Nos meus negócios eu preciso. Eu tenho uma família a cuidar. Salmo 37, verso 25, diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Seja fiel, porque Deus será fiel na parte dele. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço,
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos hoje triunfar diante de nossos problemas, porque o Senhor é o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a nossa vida, por isso estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e para o que o Senhor vai fazer. Que o Senhor abençoe cada coração, cada vida, e que a sua cruz comova os nossos corações para nos entregarmos a Ti. Nos abençoe e abençoe a mensagem que vai vir ao nosso coração. Nos prepare para o Teu reino. Pedimos por Jesus. Amém. Vamos continuar refletindo na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Já vou ler com você, mas antes eu quero fazer aqui uma menção, uma revisão do que o pastor falou ali sobre o caminho de Emaús, né? No caminho de Emaús aparece Jesus a 2 discípulos. Provavelmente esses 2 discípulos eram do grupo de 70 dos evangelistas de Cristo, provavelmente eram também pai e filho. Isso é provável, não há certeza absoluta sobre isto. Mas o fato é que eles conheciam a Cristo muito bem, mas estavam tão entristecidos, tão pela morte de Cristo, que Cristo do lado eles não conseguiram perceber que era Jesus, né? Porque eles tinham informação que ele tinha morrido, e eles não olhavam e não viam que era Jesus. Mas Jesus então falou: por que vocês estão tristes? Como mais ou menos isso, né? E eles, por quê? Porque você não está sabendo o que aconteceu lá em Jerusalém? Aí Jesus começa a trabalhar as Escrituras desde o tempo de Moisés. Ou seja, ele vai lá em Gênesis, fala lá do pecado que entrou no mundo, isso que ele faz. Mas eu gosto de lembrar desse texto porque nos escritos de Moisés estão os 10 mandamentos. E alguém diz que os 10 mandamentos não precisa seguir. Até Jesus ensinava um pouquinho antes de ir definitivamente ao céu, né? Porque ele estava aqui na terra ainda por alguns tempos. Mas entre as coisas que ele vai descrevendo, eu separei aqui esses 4 versículos. Versículo 5 agora. Isso, eu não sei quais versículos usou, só estou dizendo que são versículos que falava dele. É isso que eu estou dizendo. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, eles estavam imaginando, quem sabe, que Jesus viria como Davi e como rei iria libertar Jerusalém do Império Romano, e Jesus veio pelo contrário, veio bem humilde, bem simples. E permitiu-se ser morto, porque ele sabia que seria morto. Ele estava lá orando no Getsemane para ganhar força para isso. Se ele não quisesse, ele poderia ter fugido. Ele sabia disso. Mas daí eu faria uma pergunta e não me responda. Só ouça. Será que Deus se agradou com a morte de Cristo? Não responda. Vamos na Bíblia. Verso 10. Verso 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu vou ler o verso 11 também. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Eu falei, não responda, porque a tendência é a gente dizer, não, Deus não se agradou. Eu falaria a mesma coisa. Mas as coisas que a gente fala depende do ângulo que você está olhando, né? No ângulo que Deus estava olhando quando estava sendo escrito o livro de Isaías, era assim, Deus estava feliz, não porque Jesus estava sendo maltratado, mas porque o fato dele estar sendo maltratado estava nos ajudando a nos livrar dos nossos pecados. Compreende? Então, o agrado de um pai de ver seu próprio filho sendo maltratado e morto em seguida, era por mim e por você. Veja que texto bíblico bem forte, né? Deus estava intencionado, Deus Pai, estou falando, intencionado em nos ver ser salvos. Intencionado a isto. Eu quero contar para você uma história resumida de meu avô. Resumida, ela é longa essa história. Meu avô, ele tinha há muito tempo, eu não havia nem nascido ainda. Se bem que não faz tanto tempo que eu nasci, mas bastante tempo que ele estava lá. Ele estava lá na agricultura, lá na roça, como diz, trabalhando com o irmão de sangue dele. Com o irmão de sangue. E meu avô se chamava Ângelo, ele já é falecido. E o irmão dele, na hora ali da boia fria, literalmente boia fria, sentaram os dois ali e falou, escute, você conhece fulano de tal? Ele, sim, eu sei quem é. Você sabia que ele é de uma igreja que ensina a Bíblia diferente? Ele, como é que ensina diferente? Ele falou, lá na igreja dele dizem que o sábado é para ser guardado. E meu avô disse, fala nada. Fala assim, amanhã eu vou trazer a Bíblia, vou te mostrar. No dia seguinte, isso foi demorado, não foi num dia só. Ele abriu a Bíblia sem entender nada. Ó, tá aqui, ó, ele me mostrou essa passagem. E começou os dois, o cego guiando, como é que é o ditado? Fugiu. Cego guiando outro cego, né? Ele não sabia nada e começou a estudar com meu avô, sem saber nada. Mas meu avô, vendo na Bíblia, ficou impressionado. Daí o cego guiado pelo cego foi guiar para outra cega, minha avó. E chegou lá, minha avó chamava Maria, falou, Maria, sabe fulano? Sim, sei. Ele foi e ensinou para o meu irmão isso aqui. E se sabe de uma coisa, dá uma olhada aqui. E minha avó falou, mas não é que é mesmo? E conforme eles iam estudando de boia fria em boia fria, eles foram aprendendo as verdades bíblicas. Eu usei essa de exemplo porque é uma que eu estou sabendo que foi falada, mas foram aprendendo. E aí então foi feita a pergunta, mas qual a igreja que segue esses ensinamentos? Ele não sabia, daí vai recado. Maria pergunta para Ângelo, Ângelo pergunta para o irmão dele pergunta para o outro. E ele falou, igreja do 27º dia. Ah, é? E aonde tem? Aquela história de volta, né? E eles foram à igreja. Por muitos anos, meu avô foi à igreja. Mas muitos anos mesmo. Mas nunca se decidiu por Cristo. Nunca. Nem dia. As coisas da vida acontecem. Meu pai tinha uma panificadora numa cidade do interior. Meu avô tinha uma panificadora na outra cidade vizinha. Os dois faliram. A história não vou contar porque é longa. E os dois vieram morar em Curitiba. Meu avô vindo aqui para Curitiba. Como disse o nordestino, o pior inverno que ele passou na vida foi um verão em Curitiba, né? Então, meu avô vindo para cá, pegou esse frio daqui e fumava, tinha um pulmão fraco, e a pneumonia que pegou foi para o hospital. Aqui em Curitiba. 55 anos ele tinha. Novo demais. Só que ia à igreja, mas não tomava uma decisão, não mudava nada na vida dele, estava todo dia lá na igreja, todos os cultos, mas nunca se decidia. Até que chegou um dia que ele estava doente, lá no hospital, em delírio, não era consciente, em delírio por causa da febre. Ele dizia para minha avó, Maria, eu não quero mais ficar aqui é muito frio, eu quero ir para o céu, lá é quente. Minha avó, vendo isso, ficou preocupada, porque sabia o que passava na vida dele. Sabia disso. E quando ele voltou à consciência, ele disse para ela assim, eu quero ser batizado. Só que não dava para batizá-lo. Não tinha como ele entrar na água. Ele estava para morrer de pneumonia. Então, mandaram um recado para alguns pastores. Você sabe aquela pessoa que vai, mas nunca vai? Não conhecia um pastor sequer. E os recados foram, e num dia chegou lá uma pastora. Bom, se é uma pastora, você já sabe que não é adventista.
E ela fez a unção dele, que valeria como batismo. Para aquele momento valeria. Mas ficou bem claro nos olhos dele que ele não aceitou. Porque não se tratava de alguém da igreja adventista. Porque ele estudou, ele conhecia. Era cedo, era uma manhã, umas 8 horas da manhã, mais ou menos. Nós estávamos em casa, eu, meu irmão, minha irmã. Minha irmã tinha uns 12 anos, eu tinha uns 8 anos de idade. E minha irmã, telefone público, ou para o hospital, e eles disseram assim, podem vir buscar o corpo, porque ele está morto. Bem delicado. A minha irmã chegou em casa chorando, disse para a gente, meus pais estavam trabalhando, vamos pegar algumas moedas que tinham lá e vamos avisar a avó. Minha avó morava bem pertinho da Associação Central, Supranaense hoje. Atravessamos a cidade, a gente morava no outro lado da cidade. Minha irmã tinha a intenção de chegar lá e acalmar a minha avó. Mas quando foi acalmar, não conseguiu acalmar, porque ela estava nervosa. E quando estava chorando, minha avó se desesperou. Eu já fui em muitos funerais, porque eu sou pastor, eu faço isso. Mas não fui... Poucos foram tão tristes como aquele. Porque todos que estavam lá conheciam a verdade e sabiam que quem estava ali morto não tomou a decisão. Passados uns anos, uns 2 anos, 3 anos, 2 anos, fizeram numa Semana Santa como a gente aqui. Um grupo lá na minha escola onde eu estudava. Ali no Uberaba. Agora a gente mudava naquela casa. E os irmãos que lá faziam isso foram motivando a gente. Minha irmã foi à igreja por um convite, aceitou um apelo para vir à frente, como a gente faz aqui. Pegaram o nome dela e foram lá em casa. Quem foi lá em casa foi o pastor Melquiades Soares, na época bem jovem. O pastor Melquiades estudou ali com a Bíblia com a gente e minha mãe tinha uma pergunta. Meu pai será salvo? Essa era a pergunta que ela tinha. O pastor ficou numa situação, e agora o que eu vou dizer? Perguntou o que aconteceu com ele. Ela contou toda a história que eu contei para vocês. E ele disse, qual é o nome dele? Minha mãe disse, Ângelo Serafim de Andrade. Que hospital ele estava? Ele estava naquele hospital assim. Quando foi isso? Foi tal data. E ele disse, eu recebi o recado. Eu fui até lá. E ele foi ungido. E ele aceitou. E depois da sanção ele veio falecer. A família, ela fez 2 formatos. Formato de um grupo que aprendeu a lição e tomou a decisão por Cristo. E um outro formato que conheço, não estou falando de desconhecidos. Pessoas que sei os nomes, sei onde mora. Estão com a vida toda complicada. Não consigo entender. Eu poderia dizer que minha mãe teria nascido adventista e não nasceu. Eu poderia ter nascido adventista e não nasci. Fui batizado bem novo, 10 anos de idade. Mas não nasci. Porque alguém ficou em dúvida. E eu não estou falando de quem não conhece a verdade. Eu estou falando de quem conhece a verdade. É dessa pessoa que eu estou falando. E sabe de uma coisa? Por isso que eu gosto de dias como esse, o dia de batismo. Porque a gente encontra pessoas que tinham que tirar dúvida, já perguntou, e fala, agora eu quero ser batizado. Vem cá, Pedro. Vem cá. Aqui está esse rapaz que teve dúvidas já um dia, mas hoje não tem. Eu queria que você que está aqui hoje assistindo esse momento especial, final de Semana Santa, dia de um batismo, se você é batizado, renove sua vida com o Senhor. E se você conhece alguém que precisa ser batizado, trabalhe com essa pessoa, ajude essa pessoa. Mas eu queria que se você ainda não é batizado, ao olhar para ele, avalie a tua vida. Se você ainda não entende qual é a mensagem, não compensa ser batizado mesmo, você tem que aprender. Mas se você compreende com a mensagem, hoje é o dia da sua decisão. O irmão Valmiro vai vir aqui, ele vai fazer o voto batismal com você. O voto batismal é aquelas perguntas que eu fiz para você na sua casa. E depois disso, nós vamos ter um momento tão aguardado por toda essa semana, para mim, pelo mês todo. Deus abençoe você.
É de costume que toda pessoa, a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo. E nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós só apenas batizamos a pessoa depois que a pessoa estuda, como o pastor colocou, faz todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos, e quando o Espírito Santo revela, toca no coração da pessoa, tira todas as dúvidas, daí essa pessoa pode ser batizada. Eu vou fazer algumas perguntas para o Pedro, que ele vai me responder. Que ele vai estar respondendo para nós, e essa resposta é uma resposta pública, de que ele aprendeu sobre a graça de Cristo, e hoje ele vai demonstrar publicamente que hoje ele vai se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você crê que existe só um único Deus, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Sim. Aceita a morte de Cristo no Calvário como sacrifício expiatório pelos seus pecados e crê que pela graça de Deus, mediante a fé no sangue de Cristo derramado, você é salvo do pecado e da penalidade da morte? Sim. Aceita a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal? Sim. Aceita, pela fé, a justiça de Cristo como seu intercessor no santuário celestial e aceita a promessa da graça transformadora e o poder para levar uma vida amorável, centralizada em Cristo? Sim. Crê que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para os cristãos? Sim. Aceita os 10 mandamentos como um transcrito do caráter de Deus e uma revelação de sua vontade. E esse é o propósito, pelo poder da presença de Cristo no seu coração, guardar a lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia da semana, como o sábado do Senhor? Sim. Aguarda a breve vinda de Jesus e a bendita esperança, quando o que é imortal se revestir da imortalidade, enquanto se prepara para o encontro com o Senhor? Sim. Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é um dos sinais identificadores da igreja remanescente? Sim. Crê na organização da igreja e é seu propósito adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas? Sim. Crê que o nosso corpo é o templo, é o santuário do Espírito Santo e honrará a Deus cuidando do seu corpo, evitando o uso daquilo que é prejudicial? Sim. Conhece e compreende os princípios bíblicos fundamentais, conforme ensinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? Sim. Aceita o ensino do Novo Testamento no tocante ao batismo por imersão e deseja ser batizado desta maneira, como manifestação pública de sua fé em Cristo? Sim. Aceita e crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia bíblica e que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazer parte desta comunhão? Sim. Diante de todas as respostas, nós, como igreja, nós aceitamos que o Pedro, ele está pronto para aceitar o Jesus e para demonstrar publicamente a sua fé em Cristo. Então, neste momento, enquanto nós aguardamos, vamos cantar alguns hinos. Convido aqui o nosso... Reunimos-nos aqui
para glorificar seu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar seu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar seu nome, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De si mesmo esquecer, só por estar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo esquecer, só por estar em Cristo, Rei Jesus. De si mesmo esquecer, só pensar em Cristo, Rei, Senhor, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar seu nome. Levantemos nossas mãos para glorificar seu nome. Levantemos nossas mãos para glorificar seu nome, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De mãos dadas a cantar, juntos a louvar seu nome. De mãos dadas a cantar, juntos a louvar seu nome. De mãos dadas a cantar e juntos a louvar seu nome, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Rei Jesus, Senhor. Aqui está o Pedro, e eu quero convidar a família que está aqui hoje para vir aqui pertinho para assistir. E os professores dele também. Eu não vou citar nomes aqui porque eu acabo errando. Você é o professor, vem aqui na frente. Os professores que estudaram a Bíblia com ele. Essa semana, que bom que vocês estão aqui. Essa semana foi uma semana especial para a Igreja Adventista, porque nós não cremos que a Semana Santa é santa, porque nem sabemos o dia que Jesus morreu. Mas nós aproveitamos esse tema que está mundialmente sendo falado para trabalhar com várias pessoas. E muitas pessoas essa semana, mas muitas mesmo, tiveram algum contato com a Bíblia, com os nossos irmãos nas casas. Eu não tenho o número certo, mas em torno de 45 casas foram abertas essa semana. E quando eu estive ali na casa do Pedro, o Pedro me pediu para se batizar outro dia. E eu falei, não, vai ser dia 31, Pedro. Na verdade, eu não sabia nem o dia que era 31. Ele, você não sabe a data, pastor. Mas eu sei que é o final da Semana Santa. E ele estava viajando, por isso que alguns não viram ele na igreja ontem. Já viajou o feriado e voltou só para o batismo. E sabe por que eu queria tanto que ele viesse hoje? Porque eu sabia que teria pessoas hoje nesta igreja que ainda não são batizados. E eu queria que o batismo dele não fosse só um batismo, mas que fosse um batismo que ajudasse alguém a tomar a decisão. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Nós, homens, pessoas, estamos fazendo o possível. Mas aqui atrás com o irmão Manuel, eu conversava com ele e dizia o seguinte: cada pessoa convertida é um milagre. Eu
Tem pessoas por aí esperando milagres para ver coxos sendo curados, cegos sendo curados. Isso é importante, mas não é mais importante do que pessoas aceitando a Cristo Jesus. E eu quero lhe pedir, deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Todos nós. Trabalhar em minha vida, em tua vida, para levarmos outras pessoas a Cristo. E trabalhar na vida daqueles que ainda não aceitaram, para que venham aceitar. Abra teu coração. Assista esse batismo. Mas assista com o poder do Espírito Santo em tua vida. Aqui está o Pedro, estudou a Bíblia com esse povo que está aqui na frente e a família que acompanha. Estudou bem estudadinho. Fui conversar com ele, ele não tinha dúvidas nenhuma. Bem trabalhado, parabéns para vocês que trabalharam com ele. E ele expressou o seu batismo. Ele fez um negócio difícil de ser feito. Quando eu chamei para vir aqui à frente e subir mais um degrauzinho. E depois ele subiu mais um degrauzinho, está aqui dentro ainda. E ele conseguiu fazer isso. Eu sei que há outras pessoas que gostariam de estar aqui, mas as oportunidades não deram certo, porque não nos encontramos, porque não conversamos, mas ainda há outras pessoas que querem estar aqui. E eu quero, hoje, não só batizá-lo, mas dizer que gostaria que mais pessoas fossem batizadas também. Não hoje. Hoje eu é só o Pedro. Mas em outro dia. Acompanhe esse momento com o Espírito do Senhor. Nosso amado Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui nesse momento tão feliz para todos nós. Porque mais uma pessoa aceitou seguir o Senhor. Estudou, se preparou e hoje ele está aqui, motivado a seguir aqui, não somente nesse momento, mas por toda a sua vida, por toda a eternidade. E diante dessa decisão, Senhor, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Está essa anjinha, né? Um livro, simbolicamente, o livro da vida, onde todos os salvos terão seus nomes ali escritos. Todos os salvos. E interessante que quem decide se o nome vai estar escrito lá somos nós. Nem Deus tem poder para nos colocar no céu se não houver uma decisão. Somos nós que decidimos. Eu sei que aqui na igreja algumas pessoas já se manifestaram dizendo que querem se batizar. E agora nesse momento, daqui a pouco, eu quero convidar que cada um venha aqui à frente. Para nós orarmos por você, para que tudo se resolva, para você possa ser batizado numa outra oportunidade. Quem sabe o próximo batismo. E talvez alguém ainda não veio nenhuma vez à frente. Mas se esse é o desejo, com o poder do Espírito Santo em tua vida, eu quero dizer, vem aqui. Só para eu poder orar para você. Para que você possa receber o poder de Deus. Receber o grande milagre na tua vida, Jesus Cristo. Nós vamos ter uma canção. E com esta canção, enquanto ela toca, eu quero lhe pedir que venha aqui à frente. Somente para orarmos por você. E aqueles que estão pela internet também assistindo esse programa, você não pode vir aqui à frente, mas pode tomar sua decisão na sua casa. Ouça essa canção. Eu me lembro da tristeza, da angústia e da dor, solidão e sofrimento, tão perdido e sem amor, uma vida tão vazia, sem razão para existir, já sem forças me
sentia sem sustento, então caí. Tudo isso por querer andar tão distante do Senhor, sem coragem pra voltar ao lar, quando Cristo me encontrou. Volte ao lar, vem meu filho, volte ao lar. Não importa o que passou, vem meu filho, volte ao lar. Volte ao lar, vem meu filho, volte ao lar. Lá na cruz meu sangue dei por ti, te amo, vem para o lar. Se você quiser vir acompanhado com algum irmão da igreja, pode vir acompanhado também, mas vem aqui para que a gente possa orar para você. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Eu lembro da angústia, do vazio que senti ao estar longe do Pai de amor. Tantos erros cometi, amigos eu deixei pra trás, os troquei por coisas vãs. Já princípios eu não tinha mais e nenhuma fé cristã. Já não tinha esperança de minha vida transformar, quando Cristo com sua meiga voz disse: filho, volte ao lar. Volte ao lar, vem meu filho, volte ao lar. Não importa o que passou, vem meu filho, volte ao lar. Volte ao lar, vem meu filho, volte ao lar. Lá na cruz meu sangue dei por ti, te amo, vem para o lar. Não importa o que passou, eu quero te salvar. Teus pecados eu perdoarei. Vem meu filho, volte ao lar. Volte ao lar. Vem meu filho, volte ao lar. Não importa o que passou, vem meu filho, volte ao lar. Volte ao lar. Vem meu filho, volte ao lar. Lá na cruz meu sangue dei por ti, te amo, vem para o lar. Será que mais alguém gostaria de vir aqui à frente ainda? Ainda há um momento. Temos aqui algumas pessoas que estão se preparando. Não é hoje o seu batismo, é apenas para orarmos por você. Quero convidar a igreja para fecharmos nossos olhos e orarmos nesse momento. Nosso amado Senhor, nosso Deus, hoje nós tivemos a oportunidade de ver o batismo do Pedro, que prontamente tomou a decisão para seguir a Ti. E também temos a oportunidade de vermos essas pessoas que aqui estão à frente, que têm o desejo de serem batizados em breve, com a data que será determinada por eles ou pelo Senhor. E eu quero lhe pedir, Senhor, derrama uma bênção especial sobre cada um deles, e que as dificuldades que eles possam estar passando possam ser resolvidas, todas elas. Quem sabe no próximo batismo eles possam estar aqui. Mas eu quero lhe pedir, Senhor, que o Espírito do Senhor atenda a esta igreja também, para que quando nós formos falar com alguém, possamos ir com teu poder, e que mais pessoas se entreguem a Ti. Eu sei muito bem que ainda há outras pessoas aqui que precisam tomar essa decisão.
Por isso eu lhe peço, Senhor, incomoda cada uma dessas pessoas. Não deixe elas sossegadas, não. Que o incômodo venha do Senhor. Que o desconforto possa vir do Senhor. Eu lhe peço isso, Senhor, para que não desista delas. Mas motivados pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento. Dá-nos o Teu poder para sermos salvos. Em Cristo Jesus eu lhe peço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês podem se sentar. O irmão anota o nome aqui, né? Sabe aqui. Você sabe que é sempre, né, sempre bom. Eu acho que eu fui uma das pessoas que dei muito trabalho, viu? Eu me preparei e como era difícil tomar uma decisão. E eu pensava assim, olha, eu só quero depois que eu me achar que eu estou preparado. E se eu estivesse esperando, eu estaria até hoje. Porque eu ainda continuo não preparado, porque eu continuo no mundo de pecado e sou pecador, né? E graças a Deus, uma das decisões importantes que eu tomei, né? E não me arrependo até hoje. E quando eu vejo assim, né, esses momentos, é gratificante na vida de cada um de nós. É a razão de existirmos. Né? É a razão de existirmos. Eu não sei onde está o kit do Pedro, do irmão Pedro. Ah, tá aí? Então tá cá. Então, irmão Pedro, vem aqui. Irmão Pedro, eu queria que você convidasse alguém para vir aqui, um entregar o certificado, o outro esse kit aqui já missionário, porque todos os verdadeiros discípulos nascem no reino de Deus como missionário, né? E outra camiseta. Eu quero que você chame lá. Bom, apesar que tem muita gente envolvida, né? Mas eu queria que fosse a Madalena. Ela que me deu o estudo bíblico, o seu Wilson também, podia ser seu Wilson, como podia ser a Silvana, como podia ser a minha esposa, a Eliane. Mas, deixa pela Madalena hoje. E eu quero convidar aqui o irmão que viesse aqui fazer a última oração. E o Pedro vai então sair primeiro, né, depois da oração, e aí nós vamos sair depois para poder complementar, né? Então gostaria de convidar a igreja que se coloque em pé. Primeiramente, gostaria de apresentar para a igreja o nosso irmão mais jovem da Igreja Mundial Adventista do Sétimo Dia. E neste momento, então, vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao nosso Deus. Santo Eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, sabemos, Senhor, que o céu está em alegria, pois mais uma alma se arrependeu, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Teu Santo Espírito trabalhou no coração do Pedro. E neste momento, Senhor, nos momentos passados, ele demonstrou publicamente, Senhor, que agora ele é uma nova criatura. Que o Teu Santo Espírito possa estar iluminando o Teu caminho, Senhor.
Que ele seja uma bênção para a tua família. Que ele seja uma bênção para a tua igreja. E que as outras pessoas possam ver nele, Senhor, o testemunho de um filho de Deus que segue a Cristo. Sabemos, Senhor, que na sua vida ele terá dificuldades. Sabemos, Senhor, que o futuro pertence a Ti. Mas neste momento, Senhor, te pedimos que o Teu Santo Espírito e que os Teus santos anjos possam protegê-lo e guardá-lo. Fica com cada um de nós. E que o Teu Santo Espírito toque no coração, Senhor, daquelas pessoas que ainda não deram esse passo, que ainda não tomaram a decisão ao Teu lado. Que o Senhor possa, com o Teu Santo Espírito, Senhor, tirar todas as dúvidas e que em breve, Senhor, nós possamos estar todos reunidos no lar celestial. Fica conosco, nós te rogamos em nome e por amor do Teu Filho Jesus. Amém, ó Pai.